E o tema que nós estamos abordando essas 2 semanas é sobre o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como queira chamar. Nós sabemos que a teologia pentecostal e neopentecostal, deturpadamente, distorcidamente, tem afirmado que o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é confirmado com o falar em línguas. Na semana passada, nós já deixamos muito claro que isso, na verdade, não consiste na doutrina bíblica. Mas hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso e vamos começar agora o nosso debate em nome de Jesus para esclarecer para você. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, queridos, nós vemos aqui esse texto, que é o texto principal, onde se firma, a doutrina que o batismo, que o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo foi dado, segundo a teologia pentecostal e neopentecostal, que o Espírito Santo foi recebido pela igreja nesse momento, e depois que veio o batismo, depois que veio o revestimento de poder, tá? Então nós vamos exatamente começar o programa aqui, o debate, esclarecendo esse texto, esse versículo. Nós vemos aqui que Jesus chega, está ali os seus discípulos, e Jesus diz, sopra sobre eles e diz, recebeu o Espírito Santo. O texto não diz que eles receberam naquele momento. O texto diz que Jesus soprou e disse, recebeu o Espírito Santo. Então, é nisso que se baseia a teologia pentecostal para afirmar, que eles receberam o Espírito Santo naquela hora e depois foi que veio o revestimento do poder. Existem algumas coisas aqui no texto, que precisam ser esclarecidas. Eu vejo aqui em Lucas, capítulo 24, por exemplo, para a gente poder já ir entrando, devagarinho aqui no assunto, que é um assunto que precisa de muita cautela. Em Lucas, capítulo 24, no versículo de número 49, quando Jesus ali já estava ressuscitado, ele diz assim para os seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tá? Então, quer dizer, mais uma vez Jesus está dizendo aqui: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. A promessa do meu Pai, que é o quê? Que é o Espírito Santo. Então alguém vai entender nesse texto que Jesus está enviando naquela hora, que Jesus está dando a ele. Mas Jesus não diz que está dando a ele, Jesus diz que vai enviar. Eu envio sobre vós. Ele não está dizendo que está dando agora, que está enviando agora. Aquele soprar de Jesus sobre os discípulos, receber o Espírito Santo, também não está dizendo que eles receberam naquele momento. Por quê? Porque nós aprendemos, irmãos, que para que nós possamos, não é criar uma doutrina, mas sistematizar uma doutrina, ela precisa se alinhar com todos os outros versículos. Então entenda bem, aqui Jesus disse: eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade até que do alto, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, certo? Então vamos ver aqui em que momento é que viria esse poder sobre a igreja. Será que o poder viria, por exemplo, a igreja hoje recebeu o Espírito Santo, porque Jesus soprou sobre ele, e o poder viria depois, Ou será que o poder viria junto no momento que o Espírito Santo descesse sobre a igreja? Porque assim, nós somos livres pensadores do Evangelho, nós não somos bitolados a uma doutrina presbiteriana, batista, assembleiana, não. Nós somos pensadores livres. Esse ministério é um ministério onde nós somos livres para sistematizar a doutrina de acordo com o que ela é, certo? Então vamos entender aqui o seguinte: em que momento a igreja seria revestida de poder? A doutrina assembleiana pentecostal e neopentecostal disse que primeiro os discípulos receberam o Espírito Santo, depois é que eles foram revestidos de poder, dizendo que foi o batismo com o Espírito Santo. Mas será que realmente é dessa forma, Mauricélio? Será que realmente é desse jeito? Como é que está o microfone aí? Está ligado direitinho? Está ligado, a paz do Senhor. Glória a Deus, meus amados. Estamos aqui esta manhã para abordar um tema bastante importante sobre o batismo com o Espírito Santo, que nem o pastor Jardel já falou até aqui. Existe uma má compreensão. Tem gente que acha, pastor Jardel, que as pessoas recebem o Espírito Santo e depois recebem poder, que são eventos distintos. Nós vamos ver aqui, à luz das Escrituras, que o receber o Espírito Santo e o revestimento de poder é um evento só. Que acontece na mesma hora. Na mesma hora, apenas um evento. E em João, capítulo 20, verso 22, que nem o senhor já leu,
ele diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Que nem o pastor falou também, nós devemos sistematizar coerentemente a doutrina bíblica. Então, pastor, aqui com Jesus ainda na terra, eles receberam o Espírito Santo, mas tem algo que Jesus falou lá em João capítulo 16, verso 7. Ele disse: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. É verdade, é só um instantinho. Para a gente poder chegar aí, é o seguinte. Para ficar bem claro, eu acho que os irmãos estão ficando um pouco confusos quanto que nós estamos tentando explicar. O Auricélio e eu estamos tentando mostrar para vocês, certo? O seguinte: a doutrina pentecostal e neopentecostal diz que primeiro os discípulos receberam o Espírito Santo, depois é que eles foram batizados, sendo revestidos de poder. Ele diz que foram dois eventos diferentes. Ou seja, ali eles estavam com o Espírito Santo, mas não tinha poder nenhum. O poder só veio depois que eles dizem que eles foram batizados. E isso com propósito para poder firmar a doutrina, né, da evidência do batismo com o Espírito Santo, que seria falar em línguas, que é o que eles acreditam. Mas o que acontece é que alguns textos na Bíblia, Luciano, que são de fato de difícil interpretação, como o próprio Pedro falou disso. Por exemplo, nós temos aqui, lá Jesus disse: recebeu o Espírito Santo como se naquela hora o discípulo tivesse recebendo o Espírito Santo, né? Mas, por exemplo, em Marcos 16, versos 19 e 20, olha sério, quando Jesus apareceu para os seus discípulos, depois de ressuscitado, os dois últimos versículos, ele diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Então, quer dizer, você vê aqui, esse texto está dizendo, Auricélio, que Jesus, na hora que falou com os discípulos, subiu ao céu, sentou à direita do Pai, e os discípulos, tendo partido, começaram a pregar a palavra. E nós sabemos que os discípulos não partiram assim que Jesus subiu. Os discípulos não começaram a pregar a palavra assim que Jesus subiu. O texto aqui dá a entender que foi. E tendo eles partido, Jesus subiu ao céu, né? Sentou à direita do Pai. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando com sinais e prodígios a palavra que eles pregavam. Então, dá a entender que na mesma hora que Jesus subiu, os discípulos já partiram para pregar. E nós sabemos que não foi assim. Em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que eles, depois de Jesus ter subido, eles voltaram para Jerusalém, para um cenáculo, e ali ficaram orando, esperando a promessa do revestimento, que seria a descida do Espírito Santo. Então, preste bem atenção, tem textos que são de difícil interpretação. Se nós pegássemos esse texto aqui isoladamente, nós podíamos dizer: está vendo aqui, irmão, assim que Jesus subiu, os discípulos começaram a pregar cheio de poder. Mas sabemos que não foi assim. Eles esperaram um tempo. Então, temos que aprender, irmãos, a entender, a compreender, tá? O sentido dos textos bíblicos. Então, a teologia assembleiana, pentecostal e neopentecostal, principalmente essas, dizem que, primeiro, os discípulos receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou lá em João 20, verso 22. Recebeu o Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo, diz os pentecostais e neopentecostais. Porém, não ficaram sem nenhum poder. Depois daqui veio o revestimento de poder. Eu lhe pergunto: como a gente recebe o Espírito Santo e não tem poder, meu irmão? Não tem como. Agora, vamos entender em que momento esse poder viria sobre a igreja. João 16, né? Versículo 7. Leia aí, Auricélio. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 16, verso de número 7. João capítulo 16, verso 7. Só um instante. João Diz assim, 16, 7. diz assim a palavra do Senhor: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Pronto, o que é que Jesus está dizendo aí, Auricélio? Preste atenção, ouvinte, preste atenção, ouvinte. Jesus está dizendo que, no verso 7, né, Auricélio? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, o Consolador, quem é que ele se refere? Será o Consolador? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo, Consolador, só virá depois que eu for, disse Jesus. O Consolador só virá depois que eu for. E Jesus disse: se eu não for, ele não virá.
O Consolador, Auricelio, só podia descer depois que Jesus subisse. Depois que Jesus subisse, então o Espírito Santo podia descer, podia ser derramado, né? Inclusive, você está entendendo, Tinha que acontecer um evento antes, para que o Consolador viesse para a igreja, tinha que acontecer um evento antes. Que evento é esse? A subida do Senhor Jesus para os céus. Até o céu, né? Exatamente. Então, quer dizer, aquele versículo que diz que Jesus soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo, e depois veio o revestimento de poder, já está começando a ser esclarecido que não é bem aquilo que o versículo está querendo dizer. O versículo não está querendo dizer que os discípulos receberam o Espírito Santo naquela hora, porque Jesus está deixando muito claramente. Algumas pessoas, leigos, podem ler a Bíblia. Então a Bíblia tem contradição. Não, não tem contradição a Bíblia. Só é o entendimento, né? Os teólogos que confundem as coisas, né? Porque a teologia pentecostal não é pentecostal, né? São as pessoas que falam de poder, que estão cheias de poder e tal, aquela coisa toda, e querem criar uma teologia, né? Puxando para aquilo que eles creem. Então nós não temos que criar teologia chamando para o que nós cremos. Nós temos que crer no que de fato a teologia bíblica, verdadeira, genuína, ensina. Então, Auricelio, o texto está dizendo claramente, Jesus disse, vamos repetir, vamos ser enfáticos, né? O Consolador só virá, né? Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Então é o próprio Jesus quem enviar o Consolador quando ele subisse. E lá em Atos, Auricelio, capítulo 1. E ele ainda diz, pastor, olha, eu vou subir, vou enviar o Consolador, mas esperem, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É o que nós vamos ler agora. Atos 1, do verso 6 ao verso 10. Vai lá, Auricelio. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Só Senhor... lembrando, Auricelio, aqui Jesus já ressuscitou, né? Está dando suas últimas palavras para os seus discípulos, e agora ele vai subir ao céu, né? Só lembrando isso aqui para os irmãos. E ele diz, então, verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que o tempo em que Senhor, este é o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só um instante, ele vai continuar, presta atenção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então já está dizendo que o poder viria no momento em que o Espírito Santo descesse sobre a igreja. Nesse momento, a igreja seria revestida de poder. Não como a teologia pentecostal e neopentecostal acredita. Primeiro Jesus soprou o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, depois foram revestidos de poder. Não. Nós estamos vendo o texto dizendo claramente, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Não é isso? Então vamos lá, Auricelio. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Pronto. Então o que é que o texto está dizendo? Quando Jesus disse essas palavras, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, o poder também virá, tá? Então esse poder, Auricelio, que os pentecostais dizem, que primeiro Jesus soprou o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, depois foi que veio o poder. É um equívoco. O poder está no Espírito Santo, e no momento que a igreja recebe o Espírito Santo, ela já é revestida de poder. Então por isso, o que disse em Mateus e Marcos, que eles só poderiam ir pregar, ser testemunhas de Cristo, depois que recebessem o Espírito Santo. Porque no momento que eles recebessem o Espírito Santo, eles também receberiam o poder. Também seriam revestidos do poder. E foi exatamente o que aconteceu. Lá nós vimos lá em Marcos 16, 19 e 20, né? Que eles, quando Jesus subiu, eles saíram para pregar. Mas nós temos que entender bem isso. Porque quando Jesus subiu, está aqui. Tendo ele dito isso, né? Jesus subiu às alturas, escondeu atrás de uma nuvem e os seus olhos ocultaram deles. Verso 14. Todos esses perseveravam unânimes. Não, verso 12. Voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, igual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado.
Entraram e subiram no cenáculo, aí diz aqui, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos. Então nós vemos aqui o quê? Que os discípulos cumpriram a ordem que Jesus deu. Ele diz lá em outra passagem lá, que mais, né? Fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, né? Jesus diz que eles vão ser testemunha, mas fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então os discípulos naquele momento não saíram para lugar nenhum para fazer nada, tá? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, portanto o poder não estava sobre eles ainda. Nós vimos aqui tanto em João como em Atos 1, João 16 como em Atos 1, que o poder vem no momento em que o Espírito Santo desce sobre o cristão, sobre a igreja, né? E então eles sabiam que não podia ir pregar naquela hora, só podia ir pregar depois que recebesse o Espírito Santo, que eles estariam capacitados e revestidos de poder, tá? Então o que acontece? Então ali eles ficaram orando unanimemente em oração. Aí então, em Atos capítulo 2, eles estão orando no verso 1, na festa dos Pentecostes, né, que era 50 dias depois da Páscoa, celebrando a festa da colheita. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então quer dizer que aí eles ainda não tinham o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo naquele momento, tá? E todos foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo nesta hora, não foi na hora que Jesus soprou. Inclusive, Auricélio, quando o povo está ali alvoroçado, o que é isso, né? Aí o apóstolo Pedro, no seu sermão, aqui em algum dos versículos aqui, ele traz a profecia de Joel, né? Não, isso aqui que está acontecendo foi o que foi predito pelo profeta Joel, verso 16, né? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então, quer dizer, naquele momento ali, diácono Gilmar, o Espírito Santo está descendo sobre os discípulos. Eles não tinham recebido o Espírito antes, eles estão recebendo agora. A profecia de Joel está se cumprindo agora. O que é isso aí? Esses homens falando língua aí, na nossa própria língua, na nossa própria nação. Então, como é que é isso aí? Aí Pedro foi pregar, não, isso aqui é o cumprimento da promessa que Deus disse que ia derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne. E agora está se cumprindo. Então, ou seja, se cumpriu agora, nesse momento, Alicélio. Depois que Jesus subiu, como ele bem disse, né? Em Marcos, aliás, em Lucas, em João 16, João capítulo 16, quando eu verso subi, 17. aí o Espírito Santo vem, né? Exatamente. Então nós estamos vendo isso claramente, irmão, claramente. Agora, o que acontece, irmãos amados? O que acontece, amados, é que existe o seguinte aqui no Brasil hoje. Existe algo chamado de sistema religioso. E esse sistema religioso, ele tem várias denominações. E o que acontece com as denominações? Cada uma briga pela sua placa denominacional, pelo aquilo que acredita. E não briga de fato pela palavra de Deus, não luta de fato pela verdade. É por isso que hoje, Alicélio, eu tenho recebido mensagem de pessoas, né? Que tem dito, rapaz, Deus me livre de congregar numa Assembleia de Deus. Meu irmão, você já viu o caminho que a Assembleia de Deus está seguindo, Alicélio? O caminho do sensacionalismo, da teologia da prosperidade, né? O caminho da falta de pudor, da falta de doutrina de santidade na vestimenta das irmãs, a doutrina do comércio da fé, do comércio dos dons, a deturpação da palavra de uma forma gritante. Infelizmente a Assembleia de Deus está seguindo esse rumo, está seguindo esse caminho, tá? E muitas outras igrejas também. Eu estou falando da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal que sistematizou a doutrina do batismo do Espírito Santo, dizendo que a evidência é o falar em língua. E como nós estamos vendo aqui que não. Estamos vendo aqui que não. Desde a semana passada nós estamos mostrando aqui que não, tá? Nós estamos aqui apenas tentando esclarecer o versículo. O irmão Joaquim Isidro, lá da Paraíba, mandou aqui perguntando, né? Sobre essa questão desse... Aliás, ele mandou colocando, né? Essa passagem bíblica de João 20, verso 22, né? Que primeiro os discípulos receberam o Espírito Santo, depois foram revestidos de poder. Então nós estamos vendo aqui que é um equívoco teológico da Assembleia de Deus, né? Que de fato os discípulos receberam o Espírito Santo só quando Jesus subiu.
E o Espírito Santo, quando veio, já veio revestindo a igreja de poder e capacidade. Exatamente. E pastor, e a pergunta do irmão é interessante, que eu confesso aqui para os amados irmãos que eu pensava assim também. Eu pensava que a primeira pessoa recebia e depois era revestida de poder, dois eventos distintos. E nós vemos daqui, desde que nós começamos aqui a falar para a edificação da igreja do Senhor, nós vimos aqui que primeiro Cristo fez uma promessa. Qual foi a promessa? Olha, vocês vão receber o Espírito Santo. Mas quando? Depois que ele subisse. Exatamente. E depois também que eles aguardassem em Jerusalém e fosse do alto revestidos de poder. Vamos dizer que Jesus deu a eles um roteiro, né? Fique em Jerusalém, né? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou subir, vocês ficam em Jerusalém aguardando. E esse revestimento de poder, ele deixou claro em Atos 1, ali 6, 8, né? Que seria no momento que o Espírito Santo descesse. Receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não tinha descido ainda. E ele disse, mas sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, sem o Espírito Santo de Jesus Cristo, de Deus, os discípulos não poderiam fazer nada, obra nenhuma. Outra coisa interessante, só para as pessoas verem como é complicado de entender, porque nós sabemos que Jesus mandou os discípulos a expulsar demônios, a curar enfermos, né? E nós vimos que os discípulos foram, né? Em Mateus 10, em Lucas 10... Os discípulos foram expulsar os demônios, diz que expulsaram demônios, curavam enfermos, enfim, mesmo sem ainda ter o Espírito Santo. Eles ainda não tinham o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles, ainda não estava neles, habitando neles, tá? Mas ainda assim, mesmo assim, Deus já operava aquelas maravilhas por intermédio dos seus discípulos, de Jesus. Né? Do discípulo de Jesus, né? Pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Então assim, tem coisas, irmãos, nas escrituras que de fato são de difícil compreensão. Mas se nós deixar essa alienação denominacional, tá? E pensar de fato, buscar compreender as escrituras como pessoas livres e compreender de fato alinhando as passagens bíblicas, tá? Então nós vamos poder compreender a palavra realmente do jeito que ela ensina. Então aquele texto, Jesus diz, recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles, não significa que eles receberam o Espírito Santo naquela hora, porque se tivesse recebido o Espírito Santo naquela hora, eles teriam sido revestidos de poder, porque Jesus disse que eles receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus não estava se contradizendo, Jesus estava fazendo a promessa naquela hora, né? E ele deixou muito claro que o Espírito Santo só viria quando ele subisse, e Jesus, quando soprou sobre os discípulos, eles ainda estavam aqui sobre a terra. Jesus não estava aqui, então o Espírito Santo não poderia ter descido ainda, né? Exatamente. Então que isso fique bem esclarecido para os amados irmãos, né? Para a igreja possa compreender bem esse assunto aí, tá? Para que possa ficar bem claro. Mas, né, passando aqui um pouco mais adiante, porque a gente pretendia realmente falar hoje, irmão, sobre o dom de línguas, né? Dom de línguas. Porque a gente deixou bem claro aqui que o batismo com o Espírito Santo, você junta essa pregação de hoje, que foi pregada semana passada, e você que está assistindo pelo YouTube aí agora, outro vídeo já está no YouTube, outro debate, e que juntando com isso aqui vai esclarecer bem para você sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Lá nós mostramos, no primeiro estudo da semana passada, que já está o vídeo no YouTube aí, e mostramos qual é a evidência verdadeira de alguém batizado com o Espírito Santo. Lá você vai poder entender melhor. Mas hoje nós temos que falar sobre o dom de língua, porque existem os dois extremos, né? A teologia pentecostal diz que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado com o dom de língua. Quem não fala língua estranha não foi batizado com o Espírito Santo, tá? Aí, outra coisa que eu perguntaria aqui à teologia, aos teólogos pentecostal, né? Porque já que vocês dizem, olha como a contradição deles, já que vocês dizem que o irmão já tem o Espírito Santo, falta só ele ser batizado agora, falar a língua, para ser batizado, isso é o que eles dizem, né? Nós estamos mostrando aqui na Bíblia que não tem nada a ver isso, mas é o que eles dizem. Já que você diz que o irmão já tem o Espírito Santo, falta só ele ser batizado com o Espírito Santo, falar a língua, então por que você não consagra ele a pastor? E você diz que só consagra ele a pastor se ele for batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, sendo que ele já tem o Espírito Santo. Você reconhece que ele já tem o Espírito Santo, só que ele não fala língua, e você diz que ele não está revestido de poder ainda, tá? Então se o irmão tem o Espírito Santo, então ele é capacitado para fazer a obra, porque o Espírito Santo é quem nos capacita a fazer a obra, tá? Então há uma contradição aí nessa teologia, há muitas contradições, né? Se você for procurar, há muitas contradições. Poxa, se o irmão tem o Espírito Santo, falta só ser batizado, revestido de poder, então por que não dá um cargo a ele, já que ele tem o Espírito Santo? Quem guia o Espírito Santo? Quem guia o homem na verdade? É ou não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo, né? Então, que fique claro para os irmãos aí, né, que aquele texto, e soprou sobre eles o Espírito Santo, não quer dizer que eles estavam recebendo o Espírito Santo naquela hora, que já mostramos claramente aqui, né, que há textos que
dá a entender uma coisa, como eu notei aqui, lá de Marcos 16 e 19 e 20, que quando Jesus subiu, eles já foram pregar o evangelho, e sabemos que não foram, né? O texto diz aquilo ali, mas eles não foram pregar o evangelho naquela hora. Dá a entender que foram, mas não foram. Só foram pregar o evangelho depois que receberam o Espírito Santo, tá? Em Atos capítulo 1, a partir do verso 8, fala sobre isso. Aí, Em Atos 2, quando eles recebem o Espírito Santo, a gente já vê que eles começam a pregar já, começa ali a obra, né, Luciano? Exatamente, começa uma obra maravilhosa, por sinal, essa obra ela é evidenciada não pelo falar em línguas em si, mas por ganhar almas. Essa obra era evidenciada que no discurso, era um discurso tão poderoso, pastor Jardel, que no discurso Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus, por volta de 3.000 almas. O poder operava já ali, né? E outra coisa, nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 14, que ele não estava ali falando em línguas para ganhar almas. Nós vamos ver que eles estavam falando uma língua compreensível para a edificação, para a salvação das pessoas, não falar em línguas. Luciano, vamos fazer o seguinte, hoje, não vamos entrar no assunto do dom de língua não, porque senão não vai dar tempo, vai ficar meio pela metade, né? Vamos deixar para entrar no assunto do dom de língua só na semana que vem. Amém. Tá? Amém. Vamos continuar falando sobre isso aí, né? O Auriceto está colocando aqui, muito bem colocado. Você vê que depois que eles foram revestidos de poder, ou seja, receberam o Espírito Santo, foram batizados, receberam o Espírito Santo, eles não tinham o Espírito Santo ainda, receberam em Atos capítulo 2, foram que eles receberam o Espírito Santo, o texto é muito claro, né? Desceu sobre o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, né? O Espírito Santo veio, o cumprimento da promessa, fique na cidade até que do alto, né? Que eu seja revestido de poder, né? Que cumpra a promessa do meu Pai, de enviar o Espírito Santo, fique na cidade, tá? Esperando essa promessa. Então, ali quando eles receberam o Espírito Santo e foram revestidos de poder, que aconteceu na mesma hora, então só então eles saíram pregando a palavra, né, Luciano? Então, como a Luciano colocou, e muito bem colocado, né? Vida se convertendo com aquela pregação poderosa. Exatamente, pregação poderosa. Num discurso eles ganhavam 3.000 almas, no discurso lá em Atos a gente vê ele ganhando por volta de 5.000 almas. Quer dizer, o evangelho está voltado não aos dons carismáticos que as pessoas acham. Tem gente que vai para a igreja hoje, pastor, atrás do movimento pentecostal, de falar em línguas, de mover espiritual, de profetar, isso que eu te digo para cá, isso que eu te digo para lá, enquanto que na verdade as ovelhas que querem ouvir a palavra de Deus estão indo lá para... Não tem mais, que é tá o escasso. O Espírito Santo mais prioriza isso, exatamente, né? É a pregação do evangelho, exatamente, está né? Escasso. Ontem eu estava conversando com o irmão Heitor, e falando, irmão Heitor, vamos fazer uma comparação aqui com o animal, a ovelha mesmo, o animal. Se aqui está cheio de pasto seco e lá na frente está cheio de pasto verde, ela vai para lá. Por que ela vai comer aqui? Ela vai para lá. Ela vai para onde tem pasto verde, onde tem a pregação da verdade. E nós temos visto isso, pastor Jardel. Tem irmãos que moram longe da igreja, mas vêm para perto por causa da pregação da verdade. Não, mas a gente vai para imaginar. Mas lá perto deles não tem tanta igreja. Mato seco. Mato seco. E a pessoa quer o pasto verde, né? Exatamente. A pessoa não entende, né? Aonde realmente o Espírito Santo está operando com poder na palavra. Exatamente. Né? Tem irmãos que pegam 3 ônibus, eu acho que os vizinhos devem dizer, rapaz, tem tanta igreja aqui perto, esse irmão vai lá. Muitos ouvem isso, né? Muitos eu inclusive. O senhor mesmo ouvia isso, Eu ouvi bastante. Familiares meus, rapaz, tem tanta igreja aqui perto, e o Auricelli vai lá para longe com a família dele. É verdade. Então, irmãos, assim, então você vê agora, né, os apóstolos saindo, né, pregando o evangelho com poder. Você vê ali curas, você vê prodígios, você vê milagres, sinais, maravilhas ali, tudo pela operação do Espírito Santo, né? Ali manifestada após eles receberem o Espírito Santo. Então, assim, as Escrituras deixam muito clara que a igreja estaria sim capacitada a fazer a obra quando o Espírito Santo fosse derramado. E o que chama a atenção aqui agora, Auricelli, em Atos 2, né, nós vamos ler agora, sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, como é muito claro que os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, quando as pessoas ficaram ali alvoroçadas, o que está acontecendo? Aí no verso 14 do capítulo 2, Pedro ficou de pé, com os 11, levantou a voz e começou a pregar, né? E começou a pregar, e no verso de número 16, ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens
terão visões, e vossos filhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e minhas servas naquele dia profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Aí ele diz aqui no verso número 22: varões israelitas, escutai essa palavra: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem o sabeis. Então agora ele vai falar, né, que eles crucificaram a Jesus, né, que foi aprovado por Deus com sinais de prodígios e maravilhas, e que foi o próprio Jesus quem realizou aquela obra que eles estão vendo ali agora. Então observe bem aqui como o texto deixa claro, né? Pedro está dizendo: olha, vocês estão vendo aqui a profecia de Joel se cumprindo, e Deus disse que derramaria o seu espírito sobre toda a carne, e também sobre os seus servos. Então, ou seja, a igreja, os discípulos de Jesus, apóstolos, estão recebendo o Espírito Santo naquele momento, naquela hora, é que o Espírito Santo está sendo derramado sobre eles, né? Exatamente. E pastor, uma observação interessante aqui no Atos 2, verso 14, diz: então se levantou Pedro com os 11. Quer dizer, mas lá a gente viu lá em João que Matias não estava ali quando Jesus soprou o Espírito Santo. Quer dizer, Matias não estava batizado no Espírito Santo ainda, mas ele está aqui, ele veio receber o Espírito Santo agora, não Exatamente. Lá com Jesus. Todos ali, na verdade, todos receberam o Espírito Santo no mesmo momento. Exatamente, no mesmo momento aqui em Atos 2. Não lá em João. Lá em João foi a promessa, que o pastor já disse até aqui. Lá em João já estava na promessa. Foi a promessa. E Matias não está, Tomé não estava. A gente podia explicar isso melhor, talvez, que o Espírito Santo ajude a gente aqui. Por exemplo, aquela passagem da entrada de Jesus em Jericó, né? Um evangelho sinótico diz que tinha um cego. O outro evangelho sinótico diz que tinha 2 cegos. É claro isso. Um evangelho diz que tinha um cego, o outro tinha 2 cegos. Quer dizer, tem distorção e não. Um discípulo, um dos apóstolos de Jesus ali, um evangelista, escreveu que viu um cego. O outro diz que lembra que viu 2 cegos. O endemoniado gadareno. Em Lucas, se eu não me engano, em Lucas diz que tinha um endemoniado. Já em outro evangelho sinótico diz que era 2 endemoniados, né? Então, afinal de contas, era 1, era 2, né? Então, quer dizer, o maravilhoso do evangelho é isso, é que as pessoas estão contando na perspectiva que eles viram. É como se eu e Auricélio estivesse vendo aqui um acontecimento de uma cena. Vamos descrever aqui, Auricélio, um acidente que aconteceu. Eu pego aqui uma caneta, vou escrever, o Auricélio pega e escreve também. O Auricélio está bem ali, eu estou do lado de cá. E o Auricélio vai escrever como ele viu, eu vou escrever como eu vi. Só que o Auricélio vai acrescentar coisas que eu não vou colocar. Eu vou colocar coisas que o Auricélio não colocou. Mas mesmo assim a gente vai contar a mesma coisa. De ângulos diferentes. Uma verdade contada de maneiras diferentes. Uma mesma perspectiva, né? Mas de ângulos diferentes. Exatamente. Uma boa compreensão também a gente observar o Evangelho segundo Marcos e o Evangelho segundo Lucas. Marcos ele tem 16 capítulos e é contado o Evangelho, as mesmas verdades de forma bem sucinta, bem resumida. Enquanto Lucas, que era doutor, que ele era médico, ele contou com mais riqueza de detalhe, pastor Jardel. Ele contou com mais riqueza de detalhes. Contou com mais riqueza de detalhes. Então é importantíssimo, né? É importante a gente tá vendo, né? Isso. Não, Gilmar, na Bíblia online, meu irmão. Ajuda aí, produção. Irmão. Pronto, tá aqui, olha. O endemoniado gadareno. Vamos ver aqui, ó. Em Lucas capítulo 8, né? No verso 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava defronte da Galiléia. Quando desceu para a terra, saiu lá ao encontro, vindo da cidade, um homem, né? Que desde muito tempo estava possesso de demônios. Um homem. Agora vamos lá para Mateus 8, 28. Aqui diz que era um homem endemoniado. Agora vamos ver em Mateus 8, 28, para ver quantos, assim, também se era só um. Mateus 8 e 28. Cadê? Endemoniado gadareno. Pronto, aqui, ó. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Então, quer dizer, Mateus diz que é 2. Lucas 8, né? E 26 e 27 diz que é um endemoniado. E Marcos 5, 51. Marcos, capítulo 5, verso 51, também fala do endemoniado gadareno. Aliás, Marcos 5, verso 1, né? Marcos 5, verso 1.
mostra aqui o seguinte: chegando à outra margem do mar, província do Gadareno, saiu do barco, saiu ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Então Marcos também disse que era um, só Lucas disse que era dois, né? Então preste bem atenção, irmão. Então, quer dizer, há uma contradição no evangelho? Não, não há contradição, de modo algum. Os discípulos, embora os sinóticos, os evangelhos sinóticos sejam olhados de uma mesma perspectiva, mas são duas pessoas diferentes escrevendo o mesmo fato, tá? Como que eu disse, nós vamos descrever um acidente, eu e o Auricélio estamos olhando na mesma perspectiva, descrevendo o acidente, porém cada um com detalhes diferentes, né? Com detalhes diferentes, mas isso não acrescenta nem diminui as verdades bíblicas, as verdades bíblicas. Então, irmãos, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Então, alguns leigos vão achar, a Bíblia tem contradição. Não tem contradição a palavra de Deus. O que falta, irmãos, é o entendimento, certo? De um versículo alinhado aos outros versículos. Você vê que, por exemplo, a teologia pentecostal, quando usa João, capítulo 20, verso 22, né? Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse receber o Espírito Santo, como se Jesus tivesse dado o Espírito Santo naquela hora. Nós vimos aí que todos os outros versículos não concordam com isso. Não concordam com isso. Então nós temos que procurar um meio de alinhar esse versículo aos outros versículos. Porque nós estamos vendo mais de 7 versículos, de outros versículos, mais de 5 ou 7 versículos, mostrando uma coisa diferente daquele versículo. Então aquele versículo tem que se adequar com aqueles 5 versículos que estão dizendo a mesma coisa. Ele tem que se alinhar com aqueles. Exatamente, pastor, para corroborar com o que o senhor falou, se eu e o senhor estamos vendo o mesmo evento e nós escrevemos o mesmo evento com um conta com mais riqueza de detalhes que o outro, um conta segundo a sua visão, isso não é contradição, isso é... Até melhora para compensar nas pessoas, até né? melhora. O Auricélio viu e contou, e eu vi e contei outras coisas que vai acrescentar o que o Auricélio viu e contou, né? Agora aí é que tá, se eu conto sozinho 2 vezes a mesma história e distorço, aí isso é distorção, isso é contradição da minha parte, só eu me contradisse, mas se eu contei uma vez, se eu contou uma vez e há ali algo que parece uma contradição, são apenas pontos de vista diferentes. A polícia, ela chama, os delegados chamam, né? Intima uma pessoa para dar um depoimento, ela chama, por exemplo, 3 testemunhas, o Auricélio vai primeiro, depois eu vou, e depois o Gilmar vai, né? Então ali ele vai ver, se todos os 3 estiverem contando a verdade, é claro que todos os 3 estão contando completamente diferente. É uma das coisas que a justiça vai até ver, como é que eles estão contando a história do mesmo jeito? Tem alguma coisa errada, né? Tem que ser contado diferente, é lógico, tem que ser contado diferente. Não que venha a ser mentira, todos os 3 estão falando a verdade, mas cada um conta de uma maneira diferente. É interessante a gente notar também, pastor, que em Mateus capítulo de número 8, verso 5, diz assim, é a cura do criado do centurião. A gente observa aqui, a partir do verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aqui ele disse que o centurião se aproximou de Jesus e ele falou com Jesus. Isso. E depois disse, Senhor, não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas já manda uma palavra, né? Mas já em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim, tendo Jesus concluído todas essas suas palavras, dirigindo ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ouviu-lhes alguns anciãos dos judeus pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Este chegando-se a Jesus, com insistência lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e já perto da casa do centurião enviou-lhes um amigo para dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Quer dizer, Mateus relatou de que o centurião se aproximou. Mesmo o centurião, o próprio centurião foi, né? Foi, só que aqui está dizendo que mandou um servo. E aí, como é que a gente poderia unir essas duas passagens? A gente continua a leitura, a gente vai ter uma compreensão melhor. Por isso mesmo, verso 6, né? Então Jesus foi com ele, já perto da casa, o centurião enviou-lhes um amigo para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Verso 7.
Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir contigo, porém mando uma palavra ao rapaz que seja curado. O centurião está dizendo que não foi digno. Mas como é que a gente pode corroborar essas duas passagens? É aquele negócio. Se nós dizemos que um prefeito edificou um prédio, não foi o prefeito que o fez, mas foi os servos dele, foi os mandados, os enviados dele que o fez. Então a gente pode entender que... Rapaz, o prefeito fulano de tal fez esse asfalto aqui, né? Exatamente. E ele vai dizer, eu também sou um homem vestido de autoridade. Digo a um vai, ele vai. Digo ao outro vem, e ele vem. Então quando o texto diz que ele foi, na verdade tinha mandado o servo. Ele mandou dele, um servo. E ao mesmo tempo eu posso dizer, o centurião disse a Jesus. Auricélio, aí o que é que acontece? Aí Por meio de uma procuração, né, pastor? Digamos assim. Procuração verbal, assim, né? Exatamente. Verdade. Então, irmãos, assim, na verdade ele não foi por orgulho, né? Ele foi porque não se achou digno. Não se achou digno. Então, assim, irmão, olha, aí o que é que aconteceu? Aí a teologia pentecostal e neopentecostal criaram essa confusão toda, colocando duas coisas. Batismo com o Espírito Santo, que é o que eles dizem que os discípulos receberam quando Jesus soprou sobre eles. E depois diz que depois veio o batismo no Espírito Santo, né? Que já tinha o Espírito Santo, mas foram baseados no Espírito Santo. Então, quer dizer, criaram essa confusão toda, meu irmão. Criaram essa confusão inteira. Não tem isso nas Escrituras, não existe isso. Onde é que você vai encontrar esse negócio na Bíblia? Batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Não existe essa doutrina. Isso foi criada pela teologia pentecostal e neopentecostal, né? Que gosta de sensacionalismo, que gosta, enfim, desse movimento aí, né? Mas é isso, meu irmão. Então, aí acaba confundindo a mente das pessoas e os crentes pentecostal e neopentecostal que estão lá, acabam criticando os crentes que não crêem na doutrina deles, chamando esses crentes de crente cru. Quantas vezes a gente ouve falar, uma igreja que é uma igreja tradicional, que não fica caindo no chão, que nem doido, pulando, rodando, aí diz que essa é a crente cru, que não crê no poder, não crê no mistério, né? Então, quer dizer, sabe, irmão, tudo foi uma confusão teológica dos teólogos assembleianos, dos teólogos pentecostais e neopentecostal. Assembleiano também, né? Mas assembleiano já veio mais recente agora, a teologia, mais teólogos pentecostais e neopentecostais que criaram e sistematizaram essa doutrina de uma forma errada e acabaram confundindo a mente do povo, né? Então aí está um monte de gente achando que não tem o Espírito Santo, que não fala língua, que não foi batizado com o Espírito Santo, que não fala língua. Então isso é um equívoco doutrinário, tá? Queremos deixar bem claro aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, nesse debate, claro, um debate simples, né? Só tentando aqui esclarecer mais esse ponto, para ficar bem claro para os irmãos, sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Que os discípulos não receberam o Espírito Santo antes de Jesus subir, só receberam o Espírito Santo depois que Jesus subiu. O Espírito Santo só desceu quando Jesus subiu. E quando Jesus subiu em Atos capítulo 1, do verso 6 em diante, subiu para depois enviar o Espírito Santo. E os discípulos ficam ali esperando 40 dias, o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem, desce sobre eles, no mesmo momento eles são revestidos de poder e capacitados para fazer a obra. Aí Pedro vai e explica que aquilo que está acontecendo é a promessa de Deus que ele fez por meio de Joel, de derramar o Espírito Santo. Então ele já deixa claro que ele está derramando o Espírito Santo naquela hora, que eles não tinham recebido o Espírito Santo antes, receberam naquele momento, naquela hora, tá? E é o que a gente vai ver em todo o resto do livro de Atos, né? Pessoas recebendo o Espírito Santo, e o livro de Atos mostrando em muitos casos, né? Já recebendo o Espírito Santo e já sendo revestido de poder e evidenciando de alguma maneira, né? Exatamente. Evidenciando de alguma maneira. Mas não que isso foi uma regra, nós sabemos que isso, exatamente, já explicamos semana passada que isso não é uma regra estabelecida. Exatamente, a igreja primitiva, ela evidenciava pelo falar em línguas, sim, evidenciava, mas principalmente pelo amor. Pelo amor. Era a maior prova de que aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, é que ela repartia o pão. Elas oravam, elas ajudavam mutuamente uns aos outros, elas não consideravam propriamente seu, cada um dos seus bens, mas ela considerava como dos outros. Verdade. Elas pregavam a palavra com intrepidez e ousadia. Longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Quer dizer, pessoas que não eram pegadas a bens materiais, estavam prontas para repartir. Exatamente. Hoje nós vemos uma igreja movida pelo sensacionalismo, pelo mover espiritual, que neles dizem, pelas manifestações prodigiosas. E nós vemos lá em Mateus capítulo 7 dizendo que não é pelo falar em línguas, expulsar demônios e rolar pelo chão que eu vou ser salvo, pastor Jardel. É verdade. Eu vou ser salvo porque eu exerço o amor pela fé em Jesus Cristo. Com certeza. Inclusive, em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Naquele dia muitos dirão em meu nome, Senhor, expulsamos demônio, falamos línguas, fizemos maravilhas, né?
profetizamos, mas o Senhor diz, eu não conheço vocês. Então, A passagem de mim vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, tem gente em iniquidade falando em línguas, falando língua, expulsando demônio. expulsando demônio, parando para maravilhas, sinais e prodígios, mas não tem um espírito e nem tão salvo, né? Então temos que ter cautela. Irmão Auricélio, a irmã Maria, lá de Goiânia, ela perguntou para mim e fez uma pergunta. Pastor Jadel, mandou aqui para o WhatsApp. Pastor Jadel, como é que... Ela perguntou, como é que dá para identificar qual a diferença entre o dom de língua verdadeiro e o falso? Ou seja, como identificar se está falando pela boca dos anjos ou pela boca de Deus? Irmã Maria, de fato é muito difícil, porque eu até já dei um exemplo aqui, quando a gente estava inaugurando abrindo o ministério, fundando o ministério, né, inaugurando o primeiro templo, apareceu um rapaz lá, né, dizendo que tocava bateria e era uma benção para aqui e para lá, e começamos a orar e começou a falar língua. Só que quando ele começou a falar língua, sei lá, a gente estava lá orando, eu botei a mão na cabeça dele, ele caiu espumando e se debatendo, estava possesso, né? Então eu achei que era realmente de Deus aquilo, mas não era, era demônio. Por quê? Então é algo assim complicado, porque os demônios podem imitar as línguas estranhas, né, de 1 Coríntios capítulo 4. E como as pessoas na carne também podem imitar, e a gente acabar ali no momento não conseguindo identificar, que é o que acontece muito hoje nas Assembleias de Deus, né? Nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Sempre coloca a Assembleia de Deus porque é a igreja pentecostal mais conhecida do Brasil, né? E um bom jeito também de identificar, pastor, que nós falamos, é bem difícil, não dá para saber. O pastor acabou de falar sobre um caso de o rapaz falou em línguas e caiu possesso depois de haver recebido uma oração. Mas a palavra de Deus diz que uma árvore é conhecida pelos frutos e não pelos dons. Quer dizer, eu posso aqui falar em línguas, mas em casa ou no meu trabalho eu não exercer uma conduta cristã. Só lembrar para os irmãos aqui, olha, nós estamos ao vivo, né? Os irmãos estão perguntando aqui, já começou, pastor? É gravação, estamos ao vivo, agora são 11 horas e 54 minutos aqui em Fortaleza. Você está ouvindo o debate Missão de Fé ao vivo, tá bom? Para a glória de Deus, em nome de Jesus, eu agradeço aqui, tá? E a cidade de onde o irmão está falando, em nome de Jesus. Vamos ver aqui. Tem mais algo? Nós não sabemos, irmão. Eu vou dizer para você, nós não temos explicação para tudo, tá? Não temos explicação para tudo. A única coisa que a gente está procurando aqui é esclarecer esse assunto, mas não quer dizer aqui para os irmãos que nós somos os detentores da verdade. Por exemplo, algumas igrejas sérias aqui do Brasil, né, que estão aí no meio de umas heresias aí, mas ainda tem um emblema de seriedade. Vamos ver, por exemplo, igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma das igrejas mais bem conceituadas, né, Auricélio? Aqui do Brasil tem o reverendo Augusto Codemos, o reverendo Hernandia Lopes, Leandro Lima. O reverendo Elando Lima. São pessoas que fazem a obra com seriedade, embora, claro, né, eu discordo de muita coisa da presbiteriana, muita coisa mesmo, né? Mas vejo também muita seriedade na pregação deles. Vejo que mesmo discordando com muitas coisas que eles pregam, mas vejo que eles pregam com zelo, né? Vejo que eles pregam, como eu posso dizer, querendo de fato ensinar, né? Não prega com sensacionalismo, simplesmente por pregar, para atrair multidões, não. Eles levam a sério, né? Embora, repito, né? Vejo muitas coisas lá que não estão de fato corretas à luz das Escrituras. Mas enfim, então nós vemos igrejas sérias, né? Igrejas sérias que defendem a doutrina como nós estamos aqui defendendo. Não somos só nós que estamos defendendo isso, né? Tem igrejas aqui no Brasil, igrejas sérias, igrejas de doutrina, igrejas realmente bíblicas, históricas, né? Que defendem essa doutrina, que o batismo do Espírito Santo não é evidenciado com o dom de línguas, né? Vamos ver aqui, o irmão Joaquim Isidro, né? Que foi quem mandou as primeiras perguntas, né? Ele diz aqui, ele pergunta aqui, sejais revestidos. Então já tinha. Como se reverte de algo que não tem, né? Olha, irmão Joaquim, o senhor está compreendendo errado, né? O senhor está entendendo errado isso aqui. Aliás, lhe ensinaram errado, né? Que é o que os teólogos assembleianos pentecostais ensinam para o povo. Exatamente revestir é exatamente o que não tem, irmão Joaquim, né? Como é que eu vou revestir uma coisa que já tem? Por exemplo, um piso. Então, eu vou revestir um piso, né? Então, revestimento é o quê? O revestimento é exatamente o objeto que eu vou colocar ali, né? Vou revestir uma parede, né? Vou revestir uma parede. Então, eu vou revestir, já é exatamente porque não tem o revestimento. Eu vou revestir porque não tem. Porque não tem. Então, quando Jesus diz nós seremos revestidos de poder, quer dizer, cobertos de poder, né?
quando o Espírito Santo descer sobre nós, quer dizer, porque nós não tínhamos ainda. Nós não tínhamos o Espírito Santo ainda. Então, quando o Espírito Santo veio, revestir quer dizer cobrir, né, Auricélio? Cobrir, né? Colocar sobre, né? Colocar sobre, né? Revestir, cobrir. Pronto, tá aqui os irmãos aqui, ó. Faz o exemplo aí para os irmãos do YouTube aí, ó. Revestir o celular. Revestir o celular. Então, não tinha antes, agora tem. Então, olha o que Jesus diz em Atos, capítulo 1, verso 6. Ó. Mas serei revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, segura aí, Auricélio, né? Segura aí. Então, o que Jesus está dizendo, ó? Seremos revestidos de poder ao Espírito Santo descer sobre nós, né? Então, o Espírito Santo desceu sobre nós, aí veio o revestimento de poder. Porque não tá? tinha antes. Porque não tinha antes, né? Só podia ser revestido quando o Espírito Santo viesse. Então, vamos ver aqui, né? A pergunta do irmão Joaquim. Mas é bom o irmão Joaquim colocar, porque o irmão Joaquim, como eu disse, o irmão Joaquim é uma pessoa zelosa da palavra. Foi bastante importante a pergunta dele, porque eu aprendi, eu não sabia, eu confesso que eu não sabia, e Deus hoje deu um discernimento. Ele disse em João capítulo 7, né, que o Espírito Santo foi dado quando Jesus foi glorificado, né? Quando Jesus ressuscitou, ele ficou só aqui na terra. O termo revestido queria a explicação, né? Acabamos de explicar. O caso da profecia de Joel é porque o Espírito era dado a só os profetas, sacerdotes e reis, com certeza. A gente entendeu isso perfeitamente. E para algumas pessoas, para habitar, para alguns serviços, né? Então, João 16 é de o Espírito Santo fazer a morada, né? Então, é isso. Então, quer dizer, então, ele está colocando aqui, o Espírito Santo, no antigo Israel, ele era dado apenas a algumas pessoas, né? Alguns profetas apenas, os profetas recebiam o Espírito Santo, alguns reis, não todos, né? Recebiam o Espírito Santo. Os sacerdotes recebiam o Espírito Santo, estava ali sobre eles. Mas aí Deus fez uma promessa que viria sobre todos, né? Sobre todos a igreja, sobre todos aqueles que crescem. Então esse é o fato que Joel está dizendo. Então estava vindo ali. Naquele momento se cumpriu. A igreja, os discípulos não tinham o Espírito Santo ainda. Ele está vindo ali naquele momento agora, né, Auricélio? Exatamente, pastor. É isso. Então, querido, é isso. Está chegando aqui mais. Eu queria que você falasse alguma coisa para poder eu ler aqui a pergunta para entender, né? Amém, glória a Deus, pastor. E que nem eu falei aqui, eu volto a repetir, bastante importante quando você manda a sua pergunta, meu amado, porque se nós não soubermos, nós vamos procurar e nós também vamos aprender. Onde a sua pergunta é bastante importante. Eu gosto de perguntas. Eu gosto porque se eu souber, eu vou ter o maior prazer de responder. E se nós não soubermos, pastor, nós vamos aprender. Nós vamos procurar como nós fizemos hoje. Exatamente. Buscamos, aprendemos. O irmão Joaquim agora ele mandou um texto que coopera muito com o que nós estamos falando, viu, Auricélio? Muito obrigado, irmão Joaquim. Muito obrigado, irmão. O Joaquim mandou um texto agora aqui que coopera muito, muito mesmo com o que nós estamos pregando, Auricélio. É em João capítulo 7, no verso 38, ele diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que neles crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, porquanto Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha só. Essa aqui matou tudo. Exatamente. Agora. Ele diz, porque o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Como nós acabamos de ler em João 16, verso 7. E quando Jesus foi glorificado? Quando ele ressuscitou, quando ele morreu que ressuscitou. Jesus disse, na oração de João 17, glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então, Jesus foi glorificado no momento que ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Aí quando Jesus subiu ao céu, porque glorificado é quando ele subiu ao céu, quando Jesus ressuscita, Maria vai lá e abraça ele. Não, Maria, eu não subi para o meu Pai. Quer dizer, Jesus não tinha ainda sido glorificado da forma completa como ele tinha pedido ao Pai na oração. Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus queria voltar para lá. A glorificação de Cristo, ela se consumaria, ela se completaria no momento que ele subisse até o céu. Mesmo Jesus estando ressuscitado, Auricélio, com o corpo glorificado, ele ainda não tinha sido glorificado por completo. Faltava ainda ele subir e sentar lá à direita do Pai. Exatamente. E agora me veio um outro versículo, pastor, se não me engano, está em João 14, que Jesus Cristo fala, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Mandarei o outro Consolador. Muito bom. Pera, segura aí essa aí. Então, olha aí, que coisa tremenda, né? Glória a Deus. Então, o que o irmão Joaquim mandou aqui agora foi tremendo também, junto com o que o Auricélio está falando. Então o Espírito Santo não tinha sido dado ainda porque Jesus não tinha sido glorificado, tá? Então, ou seja, o Espírito Santo só viria quando Jesus fosse glorificado. E Jesus só foi glorificado quando ele subiu ao céu. Por isso que quando ele subiu, foi que ele desceu. E a passagem que o senhor falou aí agora, qual foi? João 14, agora eu vou ver o versículo. Não, o que é que diz aí que o senhor diz assim, que Jesus ali falou aos seus discípulos, pouco tempo antes
de sofrer, né, por nossa causa. Ele está conversando ali com os discípulos e no meio da conversa, João 14, ele vai dizer: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o outro Consolador. Isso, é verdade. Onde é que fica essa passagem, hein? João 14. Eu vou, mas não lhe deixarei órfãos. Irmão, pode mandar aqui para cá, tá bom? Pode mandar enviar para cá, em nome de Jesus. Nós estamos aprendendo quando estamos falando aqui. Eu vou ensinar aqui o nosso produtor a usar a Bíblia online. Na hora que nós estiver aqui nesse aperreio, ele já pergunta ali, a Bíblia já responde, né? É João 18, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós dentro de pouco tempo. O mundo não... Enfim, é João 14, a partir do verso 17 e 18. Verso 17, 18? Pegando do 16 é melhor. Então aqui, ó. Verso 16, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? Jesus fala aqui no futuro. Não nos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, Auricélia? Que ele não deixaria a igreja órfã, ele iria, né? E enviaria o Consolador. Eu vou, né? E não vos deixarei só, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Exatamente. Que é o Espírito Santo. Então, mas ele presta atenção no detalhe, que eu vou e enviarei outro Consolador, né? Ele disse que enviaria outro Consolador. Enviaria quando? Quando ele fosse, como ele falou que iria e depois enviaria o Consolador. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele falando do Espírito Santo é que ele diz que o Espírito Santo em nós seria o próprio, eu vou e voltarei para vós, mas exatamente. Na presença do Espírito Santo. Ele na pessoa do então, Espírito Santo. Então como é que Jesus disse, foi e voltou para nós, se naquele momento que ele soprou, ele já ainda estava ali ainda? Exatamente. No momento que Jesus soprou o Espírito Santo, ele ainda estava ali, né? Então como é que ele diz? Eu vou e voltarei para vós, na pessoa do Espírito Santo. Então quando Jesus foi, ele voltou para nós na pessoa do Espírito Santo. Ele está hoje em nós pela pessoa do Espírito Santo. No dia que ele estava com o discípulo ali, não tinha ainda sentido dele dar o Espírito Santo se ele ainda estava ali. Jesus só daria o outro Consolador quando ele não estivesse mais ali. Não havia necessidade do outro Consolador, se o primeiro Consolador, que era Cristo, ainda estava presente naquele momento, né? Então está aqui, né? Então aqui, os versículos, o irmão Auricélio pegou agora pelo Espírito Santo, o irmão Joaquim também, corroborou muito agora com o que a gente está colocando ali, né? Então é isso. Então, amados, olha, vendo aqui tem mais alguma coisa, né? Então assim, é isso, né, que a gente está falando hoje sobre o batismo do Espírito Santo. E acredito que está bem claro aqui para os irmãos, né, o assunto, o tema, tá? Então a gente já quer ir concluindo. Eu quero falar de mais algumas coisas aqui agora, mas eu quero concluir o programa agora pelo YouTube, tá? E quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Espero que tenha ficado bem claro, né? Só para resumir aqui, Auricélio, né? Então, o soprar sobre vós do Espírito Santo de João capítulo 20, verso 22, não significa que os discípulos receberam o Espírito Santo naquele exato momento, né? Do mesmo jeito como em Marcos capítulo 16, verso 19 e 20, também não significa que os discípulos saíram na mesma hora para pregar, e tendo Jesus subido, eles foram pregar o Evangelho. Não, por toda parte, não foram pregar naquela mesma hora, não significa isso. A gente precisou olhar a doutrina, olhar os outros versículos para entender o que é que significa dizer. Então ali Jesus estava fazendo a promessa. Jesus deixou muito claro, lá em João capítulo 16, verso 7, em Atos 1, verso 7, 6, que o Espírito, e aí em João capítulo 7, em João capítulo 7, no versículo 38 e 39, tá? E em João capítulo 16, que o Consolador só viria, o Espírito Santo só viria depois de Jesus subisse, né? Então, de fato, até a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. Portanto, esse negócio de dizer, não, eles receberam o Espírito Santo, mas faltava ser batizado. Essa doutrina está equivocada. Eles foram batizados e revestidos de poder no mesmo instante que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, já foram revestidos de poder, já foram batizados na mesma hora, e é isso que acontece nos dias de hoje. Não evidenciado com falar línguas, mas evidenciado com os frutos do Espírito Santo, né? E com o conhecer toda a verdade, o seguir toda a verdade, tá? E os demais dons, né? Eu posso ter todos os outros dons sem ter o dom de falar línguas, tá? E isso nós vamos falar na semana que vem,